Olá, meus amigos, telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas estão descritas abaixo aqui deste vídeo. Estamos mais uma vez trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias para trazer informação e notícia aos nossos amigos e telespectadores. Parece que Luiz Inácio Lula da Silva realmente vai ter um grande problema com o mercado financeiro. Parece que o governo petista, de fato, não tem o apoio do mercado e o mercado financeiro, ele repercute, ele reflete em todas as camadas da sociedade brasileira. Nós vamos ler uma matéria aqui, que saiu agora há pouco, vamos comentar sobre ela e, lógico, nós vamos entrar aqui no entendimento. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever no canal, seguir todas as nossas redes sociais. Vamos à matéria. Segundo a publicação da CNN Brasil, que na verdade deveria se chamar CN Lula Brasil, Quest, 86% do mercado avalia governo Lula como negativo, 2% considera positivo. A avaliação negativa registrou uma leve queda com relação ao levantamento feito pelo Instituto em março. Está aí o cidadão. A matéria vem assinada pelo Pedro Zanata, da CNN em São Paulo, matéria que foi publicada hoje, 10 de maio de 2023, às 7 horas e 1 minuto e atualizada às 9 horas da manhã. Vamos ao teor da matéria. A terceira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT não tem agradado ao mercado financeiro, uma vez que 86% avaliam o governo como negativo, enquanto 2% dizem que o mandato do petista tem sido positivo e 12% consideram regular. Os resultados são da pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 10. O Instituto realizou 92 entrevistas com fundos de investimento com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 4 e 8 de maio. A avaliação negativa registrou uma leve queda com relação ao levantamento feito pelo Instituto em março. Na ocasião, a avaliação negativa era de 90%, a regular de 10%, sem percentual positivo. Questionado sobre como avaliam o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 37% consideram a atuação do ministro como negativa, mesmo o percentual de quem afirma que a gestão é regular. Já para 26%, Haddad tem feito um trabalho positivo. Na comparação com a pesquisa anterior, a avaliação positiva de Haddad mais que dobrou, antes 10%, enquanto a regular caiu de 52% para 37%, e a negativa oscilou apenas um ponto percentual para baixo. Com relação à capacidade do governo de aprovar sua agenda no Congresso Nacional, a maioria, 51%, enxerga como regular, ante 47% em março, seguido por 39% dos respondentes que avaliam como baixa, um aumento com relação aos dados anteriores que estavam em 20%. Por fim, 10% dos agentes do mercado avaliam como alta a capacidade do governo em votações nas duas casas. Na pesquisa anterior, este número era de 33%. Estamos aí com a matéria da CNN Brasil. Vamos aos comentários. O atual presidente da República, ele foi colocado no poder pelos ministros do STF e do TSE. Isso todos nós sabemos. Inclusive, tem pessoas que deram entrevista falando sobre isso. O atual presidente sequer poderia ter tido a possibilidade de concorrer às eleições. Ele era um ficha suja. O cenário geral no Brasil enxerga isso. Eu não tenho dúvidas. Se você conversar nas ruas, a pergunta que você mais encontra é a seguinte: como é que esse cara conseguiu essa eleição? Isso deveria ser um recado aos tribunais superiores militantes. É isso que o povo pergunta nas ruas. Como é que esse cara, depois de tudo,
ele consegue ser candidato e se reeleger. É a prova de que a maioria do brasileiro, ele acredita que algo errado ocorreu, que este homem deveria ter tido a sã consciência de dizer: olha, eu não vou ser candidato, coloque um outro. Mas a sede de poder e de um plano de poder é muito maior. Tudo isso leva a sociedade em geral a ter um certo desconforto, uma certa desconfiança. Porque ninguém é surdo, ninguém é cego, todos brasileiros viram, principalmente aqueles áudios divulgados pela Operação Lava Jato. Hoje o brasileiro sabe o que ocorria nos porões dos governos petistas. As pessoas não esquecem isso. É lógico que uma grande parcela da sociedade brasileira votou em Luiz Inácio por conta dos benefícios sociais. Isso é até que plausível. Mas essas mesmas pessoas têm que entender que os benefícios sociais, de certa forma, aprisionam essas pessoas na miséria. Porque o bom governo ele não leva benefício social, ele leva estruturação para os locais menos estruturados. Mas, enfim, a resposta do mercado financeiro é uma resposta muito clara. Já por conta do que foi dito logo no começo do governo por Luiz Inácio, de que se o mercado financeiro não estava contente, ele não podia fazer nada. É bom lembrar aos nossos amigos que o mercado financeiro é o lugar onde todas as empresas, sejam elas indústrias, sejam elas comércio, prestação de serviço e outros segmentos da sociedade, aonde eles fazem as suas transações. Um simples empregado, ele se torna um empregado com carteira assinada por conta da prosperidade do seu patrão. Se o seu patrão não estiver prosperando, seu patrão não vai abrir vagas de emprego. E esse patrão, seja grande, médio ou pequeno, ele está relacionado ao mercado financeiro, porque neste campo tudo se relaciona. Aquele que produz insumos, aquele que produz equipamentos, aquele que presta serviços, todos eles estão ali, de certa forma, interligados. Se não há produto para comprar, insumo, não há como produzir. Se não há como produzir, também não há prestação de serviço, porque não terá o que vender. É uma coisa muito simples de entender. E a partir do momento que você não sinaliza para o mercado financeiro uma postura de responsabilidade fiscal, enxugamento da máquina pública, redução dos gastos, um governo austero, o mercado financeiro já vê que muitas coisas ficarão difíceis para o funcionamento regular. E lucro, porque o mercado financeiro vive de lucro. Vocês se lembram muito bem que ainda durante o governo Bolsonaro foram aprovadas algumas PECs, aquelas PECs relacionadas à redução dos combustíveis, as PECs emergenciais. Sim, foram aprovadas. Mas o que o Bolsonaro fez em relação de PECs, que de certa forma aumentou o gasto público, nem se compara à tal da PEC da transição, ainda no próprio governo Bolsonaro, que foi praticamente enfiada a goela abaixo pelo PT, pelo governo de transição, e com a anuência do Congresso Nacional, sob o argumento de que não havia recursos. Ah, não há recursos para administrar o país. Como não há recursos? O presidente Bolsonaro administrou o país com os recursos ali existentes. Mas não, meus amigos. A PEC da transição nada mais foi do que um artifício jurídico, político, para que pudesse o atual governo simplesmente aconchegar todos os seus amigos e aliados, os aumentos dos ministérios, e pouco desse dinheiro vai chegar ao povo de fato. É um dinheiro que foi criado para a politicagem, um gasto que foi criado para a politicagem. Já naquele momento, o mercado financeiro, eu me lembro bem, já sinalizou de forma negativa que aquele não era o caminho, aumentar os gastos públicos, porque aumentando os gastos públicos, tudo isso vai refletir não só na esfera administrativa pública, mas também na iniciativa privada.
E de lá para cá, se os senhores observarem bem, o que nós temos visto aí do governo Luiz Inácio é uma desorganização muito grande, a oposição, de fato, impede o governo de implementar as suas pautas, a gastança desnecessária, vocês viram aí recentemente, nós publicamos, 6,6 milhões de reais foram gastos em viagens, principalmente a viagem à China, em que o governo levou 73 pessoas, e tudo feito com instalações, deslocamentos de primeira classe. O que o petista, Luiz Inácio, seu governo, seus ministros não entendem é que o Brasil mudou, e mudou a partir ali de 2016, 2017, o sinal da mudança foi em 2018 com a eleição de Bolsonaro. Hoje o brasileiro, graças a Deus, ele se interessa pelos acontecimentos políticos nacionais, isso é muito importante. E eu já descrevi uma tese aqui, e pode ser que amanhã eu seja vencido nessa tese, não aconteça o que eu estou dizendo, eu não gosto de ser guru e nem de ficar plantando aqui teorias de conspiração e coisa do gênero, mas eu acredito que o mercado financeiro está procurando quebrar a economia do país, inclusive com o prejuízo patrimonial dessas empresas, enfim, até mesmo do povo, para derrubar o governo Lula. Isso está claro na minha visão. Dificultar o máximo a gestão da economia, porque é o seguinte, se um governo não tem uma economia estável, aceita, que de certa forma agrade a todos, é o primeiro passo para o impeachment desse governo. Foi assim com o governo da senhora Dilma Rousseff. Então eu vejo com muita clareza aqui, e trazendo ao final aqui um dado rápido, que diz o seguinte: a avaliação negativa registrou uma leve queda com relação ao levantamento feito pelo Instituto em março. Na ocasião, a avaliação negativa era de 90%, a de regular 10%. Né? E eles dizem aqui o seguinte: por fim, 10% dos agentes do mercado avaliam como alta a capacidade do governo em votações nas duas casas. Na pesquisa anterior, esse número era de 33%. Então, veja, somente 10% acredita que este governo vai conseguir governar. Vou repetir aqui esse dado muito interessante. Você vê, não é o dado que encabeça a matéria, mas é um dado trazido ao final que demonstra exatamente o que nós estamos vendo. Ou seja, somente 10% dos agentes do mercado avaliam que o governo tem uma alta capacidade de aprovar seus projetos em votações nas duas casas. Ou seja, 90% diz, olha, este governo, ele não vai conseguir sequer governar o país. Agora, nós temos que entender uma coisa, fechando o assunto. Os agentes do mercado financeiro não são pessoas despreparadas, são pessoas altamente preparadas, muito bem assessoradas em todos os campos. Eles sabem o que eles falam. Eles mexem principalmente com o dinheiro dos outros. E eles têm que apresentar resultados. Então, essa matéria ela engloba uma série de análises e conceitos extremamente negativos para o governo Lula e, infelizmente, para o nosso país nos próximos meses e anos. Então, eu volto a dizer, se você andar nas redes sociais, graças a Deus que elas ainda existem, não sei por quanto tempo, você vai ver diversos registros de brasileiros em todo o Brasil que dizem e mostram fechamento de empresas, principalmente de comércio. Recentemente eu estava vendo aqui um vídeo de Campinas, em que ele mostra uma rua, e nessa rua ali você tem quase que 60% dos estabelecimentos comerciais fechados para alugar. E isso a imprensa não mostra aos brasileiros, não está sendo mostrado pela imprensa, porque a imprensa, evidentemente, principalmente a CNN, ela é um braço militante e articulado do governo. Então, infelizmente, notícia não é boa, mas nós temos que ter o compromisso aqui com a verdade e retratar os fatos como eles são, né? E volto a dizer, esse cenário muda tranquilamente se o povo começar a se organizar e sair às ruas pacificamente para protestar contra o atual governo.
Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu lhe digo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Esta é mais uma edição de O Patriota Notícias e nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.